Fala comigo, moçada, e aí, beleza? Tudo bem com todo mundo? Eu sou o Júnior Corrêa e estamos começando mais um episódio do nosso programa Fala Comigo. E hoje eu tenho a honra, a alegria, a satisfação de trazer aqui Edinho Souza, o homem que mais trabalha aqui em Ponte Nova. Ele é maestro lá da banda da APAI, contramestre da banda Santíssima Trindade de Ponte Nova e trabalha em outros lugares que a gente vai falar por aqui. Mas antes de falar com o Edinho, deixa eu falar para vocês aqui da Formata. Inovação e tecnologia é com a Formata, tá? Loja especializada em vendas de peças e acessórios para o seu computador. PC Game, a Formata tem. Júnior, quero dar um up no meu computador, quero virar influencer digital, streaming, quero jogar. Tudo isso a Formata vai montar para você. Leva o seu computador lá, o Eduardo vai fazer uma avaliação, vai entender qual é a necessidade. E se você quiser começar do zero, a Formata monta para você também, tá? Inclusive, toda a parte de cabeamento, formatação, a Formata tem e faz com toda a credibilidade e maestria. Peças para sua máquina, placa de vídeo, placa de áudio, placa-mãe, tudo tem na Formata. Fica ali na Galeria São José, anexo ao Calçadão, em Palmeiras. Manda mensagem lá pelo WhatsApp, 31 3817 6865. Você fala com a turma da Formata, tenho certeza que será muito bem atendido. Estamos falando também em nome do Laboratório Nossa Senhora da Piedade. O Laboratório Nossa Senhora da Piedade tem toda a credibilidade, toda a confiabilidade. Quando você vai fazer os seus exames de sangue, de fezes, de urina, você espera que tenha a certeza do que aquilo que está no papel é de fato aquilo que você tem. E com o Laboratório Nossa Senhora da Piedade você tem essa garantia. E se você faz parte de um desses convênios que está aparecendo aqui na sua tela, você tem desconto lá no Laboratório Nossa Senhora da Piedade, tá bom? Fica ali na Avenida Doutor José Mariano, 420, na subidinha do bairro de Fátima, ao lado do EPA. E você pode mandar mensagem no WhatsApp para tirar aí qualquer tipo de dúvida. 319-9504-5118. Você fala com a turma do Laboratório Nossa Senhora da Piedade. E nós estamos falando com você também em nome do Gigabyte Eletrônicos do meu amigo Juliano. Aquele iPhone, hein? Ah, bacaninha. iPhone 14, iPhone 13, iPhone 15... Tem lá seminovo, sem marca de uso, quase 0 km, tá bom? E tem a garantia da loja também. Películas, acessórios, celulares novos, tudo tem lá na Gigabyte. Perde tempo não, fica ali pertinho do Ponto Frio, na Avenida Doutor Otávio Soares, 136 em Palmeiras. Manda mensagem lá no Giga. 319-9779, 33, repetindo, 319-9779, 33, você fala com a turma do Gigabyte. Agora sim, deixa eu falar com meu parceiro aqui, Edinho Souza. Que prazer receber você aqui, meu jovem. Rapaz, prazer é todo meu, Júnior. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Estou acompanhando demais o trabalho seu. Quero te parabenizar desde o início, né? Por esse espaço, né? Aos artistas, as pessoas que querem falar, né? O que nós precisamos. E você tem corrido atrás, eu tenho visto. Quero te parabenizar por isso. Iniciativa muito bacana. Muito obrigado. Estou muito feliz, muito honrado de estar aqui com você. Aqui o nosso papel é dar voz às pessoas que precisam e que merecem, né? É dia pra gente começar, meu filho. Me fala aí como é que tá a vida, tá fazendo o que da vida? Tá trabalhando pouco, né? Só um pouquinho, né? Tá bem corrido, graças a Deus, né? Me preparei para isso, né, Júnior? E agora as oportunidades apareceram, né? De acordo com o que vai dando, a gente vai trabalhando, né? E tem aparecido bastante coisa. Tenho dado conta, né, por enquanto, e graças a Deus estou muito feliz com o que eu tenho feito. Você hoje é maestro da banda do APAI. Fala pra gente um pouco dessa rotina de trabalhar com os meninos da APAI. Qual é a maior dificuldade, qual é a maior recompensa? Fala pra gente aí. Então, Júnior, eu tive, né, o convite de estar participando lá. Quem era o maestro lá, na verdade, era o Taquinho. O maestro Taquinho, que era o maestro lá. E ele teve um problema e me convidou para estar assumindo o local, né, no lugar dele. E assim, é desafio, né, cara? Tá chegando para uma área nova, né? Uma área que não era a minha área, nunca tinha feito
trabalho com criança especial, pessoa especial. E assim, cara, foi amor à primeira vista. Eu vou falar com você que eu cheguei ali naquele local, que eu conheci a realidade, sabe? E assim, o trabalho é aquilo, né? É aos pouquinhos, né? E a primeira coisa que eu tive que fazer foi ganhar a confiança dos meninos. Mas é mais fácil porque eles são carinhosos demais com todo mundo que chega lá. E depois eu tive que começar a assimilar o quê? A dificuldade dentro da limitação de cada um para que eu possa estar trabalhando e colocar no instrumento certo, né? Para que eles possam estar dominando aquele instrumento. Porque eu penso muito assim, música, cara, qualquer um consegue fazer, né? Qualquer um consegue fazer. Mas cada um tem seu limite. Então, nós temos que trabalhar dentro da limitação de cada um, né? E lá, assim, eu pude observar e ter a certeza disso, sabe? Música qualquer um faz. Todo mundo tem capacidade de fazer música. Então, assim, a maior recompensa que eu tenho trabalhando com os meninos lá é justamente o amor que eles têm, sabe? Por todo mundo. Eles amam todo mundo. E a PAI, eu tenho assim que é casa de amor mesmo, porque é um local onde você vê que transpira o amor, a gente se sente bem em estar lá, né? E os meninos, cara, assim, o que eles fazem, né? É um amor que eu falo que assim eles são inocentes, né? E o amor é verdadeiro, cara. Então assim, isso aí é a maior recompensa que tem lá. E além da PAI também, você é contramestre na banda Santíssima Trindade. Qual que é a diferença de ser maestro e qual é a diferença de ser contramestre? O que tem de diferente entre um e outro aí? Então, na verdade, o maestro é o José Paulo Gomes, né? O Paulinho é o maestro. E eu tive a honra, né, de ter sido escolhido por ele para estar sendo o auxiliar dele. Então, o que eu faço? O meu trabalho na instituição é ajudar ele justamente a organizar a turma, os eventos que ele não pode assumir, aí eu assumo com a banda, tá? A responsabilidade fica na minha mão e a gente faz esse trabalho conjunto, né? Na verdade, eu agradeço muito o Paulinho, cara, porque assim, ele me deu uma oportunidade que através dessa oportunidade eu consegui assumir a PAI. Ali começou a minha caminhada, né, como maestro, né? Ele me chamou para ser o contramestre dele e eu vim aprendendo com ele a lidar com a turma, como trabalhar aquilo ali e hoje se tornou minha profissão. Então assim, a diferença entre o maestro e o contramestre, né, ele é o maestro principal e eu sou o substituto, mas a gente trabalha junto ali, todo momento. E é impossível a gente falar de música em Ponte Nova, principalmente falar de bateria, sem citar o Edinho. Você se tornou uma referência para todos os músicos, principalmente os iniciantes, quando o assunto é bateria. Mas você não começou na bateria. Fala pra gente do seu início na música, quando foi, quantos anos você tinha, tocando o quê, e faz pra gente uma linha do tempo aí até chegar na bateria. Então, eu iniciei aos 6 anos, né, na banda Santíssima Trindade. Nós viemos, né, a família nossa é uma família bem musical. E minha mãe, né, me colocou lá na banda, eu com 6 anos, e aquilo ali, cara, assim, eu iniciei com o triângulo, que é um instrumento da área de percussão, mas naquela época a gente não tinha tanto conhecimento, né, e ali eu comecei a caminhar, né, com o triângulo. Eu lembro quando eu cheguei nos 7 para 8 anos, né, aí eles já começaram, não, vamos trocar você de instrumento, e me passou pro tarol, né, ali no tarol eu fui tocando, até chegar uma hora que eu não quis mais, né? A área percussiva, Júnior, de banda de música, principalmente dentro dessa área de banda de música. É uma área onde que funciona igual antigamente. O cara que não sabe jogar futebol na linha vai pro gol, vai pro gol. E na questão de banda de música acontece muito isso, né? Sem as pessoas saberem a responsabilidade de que não tá dando certo no instrumento de sopro, vai pra percussão, entendeu? E a responsabilidade na percussão é muito grande. Então, acabou que chegou uma época que eu sentia isso. A percussão não é tão importante na banda. E aí, eu fui me aventurar no instrumento de sopro, cara. Aí, a banda tinha uma necessidade de instrumento de sopro maior. Eu fui tocar o clarinete, né? Fiz aula com o maestro Leco, da banda Lira Nossa Senhora do Amparo, é o grande responsável pela minha leitura de partitura. Eu gosto bem de frisar isso, Júnior, porque às vezes as pessoas acham que, não, quem foi o professor? Quem te ensinou? Aí eu falo, não foi em Ponte Nova que eu aprendi, não, foi com o maestro lá da banda do Serra, o Leco. E aí, cara, eu comecei a tocar clarinete, mas assim,
o amor pela percussão, né? A questão, eu acho que isso aí tá muito na veia mesmo. Aí chegou uma época, né? A banda Santíssima Trindade adquiriu a bateria, e o maestro, que era o Elias, por 2 vezes teve que tocar a bateria, cara. Que a banda não tinha baterista. Então o Elias teve que tocar a bateria e reger. E aí, no caso, eu tive que perguntar a ele, Elias, eu posso tentar tocar a bateria, não? Aí ele falou comigo, pode, Edinho, se você quiser tocar, vai tocar. Eu lembro até hoje, cara, uma música chamada Caçador de Mim, do Milton Nascimento. O Elias falou, Edinho, vamos lá, senta lá, se você conseguir tocar, você pode tocar na apresentação. Aí, cara, sentei e consegui fazer, não da mesma forma que ele fez, né? Assim, eu não tinha tanta base ainda, mas consegui fazer, e o Elias acreditou, cara. Ele falou, então beleza, fica na bateria a partir de hoje, lá que instrumento de sopro. E assim, com o tempo, né, cara, aí eu comecei a fazer realmente os estudos, né? Comecei a estudar, a banda me proporcionou um curso, assim, oportunidade única, né? Eu tive a oportunidade de fazer aula com o José Henrique Viana, né, da UFMG, cara, assim, autograduado na área percussiva. Fiz um curso com o Eduardo Campos, cara fantástico da Orquestra Sinfônica, um cara, assim, o que o cara me ensinou foram coisas, assim, fora do meu mundo, né, que eu não conhecia mesmo, assim, nem imaginava. E, através disso, depois eu vim com meus estudos mesmo. Aí foi YouTube. Uma coisa que eu gosto muito, Júnior, é de observar outros bateristas. Eu falo que eu não tenho... O cara fala assim, quem que é sua grande referência na bateria? Cara, minha grande referência na bateria, eu tenho o meu irmão Edmar, que é baterista. Hoje tá o famoso Dimar. Famoso Dimar, tá parado. Eu tenho meu irmão, que é baterista. O Adriano Gonçalves, cara. Adriano Gonçalves, um cara fantástico lá do Triângulo, também tá parado, cara. Entendeu? E assim, é uma grande referência para muitos bateristas de Fonte Nova. O Adriano, Custódio, que toca o Virgílio. Então, assim, hoje, eu sempre falo, as minhas grandes referências são os bateristas de Ponte Nova. Os que eu vi de perto ali, ó. Entendeu? Então, assim, hoje, cara, quando eu olho assim, eu falo assim, eu consegui chegar onde eu não imaginei. Nunca imaginei chegar no patamar, no nível, né, que eu cheguei hoje, não em nível só de conhecimento. Eu falo que o nível de conhecimento é pelo esforço e dedicação que eu tive. Eu falo no nível, cara, de, por exemplo, de ter contato com esses bateristas famosos, sabe? De, às vezes, interagir, de gostar do trabalho. Então, assim, essas coisas são coisas que nunca passou na minha cabeça. Você estava falando ali, questão da importância da percussão, né? Eu também sentia isso quando eu comecei a tocar pandeiro. Eu comecei a aprender sozinho, eu falo que nem eu sei bater pandeiro. Sabia também que eu estou aposentado. Mais ou menos. E eu percebia que se o pandeiro errasse, todo mundo errava. Então, no seu caso, que a bateria na banda de música ali, a bateria talvez seja o principal instrumento, não sei como que funciona ali uma orquestra, mas a importância do baterista para segurar o ritmo, para que todos os outros acompanhem, tanto o restante da percussão, quanto a parte de sopro. Você tá ficando doido. Se o baterista errar ali, todo mundo vai para água abaixo, né, não? Sim, é o que eu falo, né? Eu também não tinha essa noção, né? Então, assim, foi bom porque você sentiu, você sabe como que funciona, né? A questão da percussão não é tão bem vista, né? Como algo tão importante. Às vezes, por exemplo, num grupo de chorinho, né? Igual você tocava, cara, manter um pandeiro com a mesma batida ali, sem perder o swing muito tempo, cara, é complicado. Eu falo assim, é complicado. Na banda, o que acontece? Hoje eu também aprendi outra coisa, né? Que são os instrumentos de efeito. Então, assim, hoje lá na banda eu toco bateria, mas tem mais 2. Tem o Iago, que é um menino, assim, cresceu lá também, muito bom. Tem o Cauã também, que toca bateria. Então, assim, hoje, na verdade, lá na banda, eu mais gerencio ali a percussão ali, né? Ela fica por conta minha, o Paulinho deixa a percussão por minha conta. E o que acontece? A bateria, cara, é o instrumento que chama a atenção. Então, assim, nós sabemos, a bateria não pode errar. Ela não pode errar. O erro da bateria, principalmente numa banda, né, uma banda de música que exige, né, a questão da leitura de partitura na bateria. Então, assim, a importância da bateria é muito grande. Mas nós sabemos que a responsabilidade também é. Né? Hoje, lá na banda, eu tenho essa exigência com todos os percussionistas que trabalham comigo. O percussionista tocar comigo, ele tem que ler partitura.
Eu não deixo sem ler partitura, não. Mas a partitura da bateria, a exemplo do piano, ela é mão esquerda e mão direita ou é uma só? Cara, tudo. Mão esquerda, mão direita, pé direito, pé esquerdo, cúpula de prato, o prato mais aberto, segurar o prato, quando bater, segurar o prato. Tá doido. Então, só te cortando aqui, então a partitura da bateria é a mais difícil que tem nos instrumentos aí. Cara, é costume, né? Porque, por exemplo, no caso, vamos supor que eu vou tocar lá as congas, né? As congas vai ter uma aguda e uma grave. Aí, beleza, vai ter duas, uma nota para uma e uma nota para outra. Aí tem a técnica do slap, que é uma batida diferente que pode aparecer. Mas na bateria não tem como. Bateria é muita peça. Então você lê várias notas ao mesmo tempo. Às vezes as notas tocam 4 notas junto. Às vezes 5 notas junto, entendeu? E às vezes tem uma virada lá que vai ter várias batidas de tambores diferentes. Então, assim, exige estudo, mas é prática, cara. Porque o piano, eu também penso nisso. Nossa, piano tocar com as duas mãos ali em clave diferente, que é difícil demais. Mas tem a questão da bateria também, que você lê várias notas ao mesmo tempo. Só que é prática. É justamente isso, é prática. Eu estava com aquela ideia que eu tinha até comentado com você de aprender a tocar bateria, já cancela esse projeto. Partitura não entrou na minha cabeça, a bateria também não entrou na minha cabeça. A parte da mão ali, eu vou bem, consigo desenvolver ali, mas quando tem que colocar o pé junto, já a mistura, a coordenação motora não funciona. E coisa que eu não sabia, cara, o piano também é percussão, né? O piano, tem o xilofone, né? O metalofone, xilofone, vibrafone, né? Que são os instrumentos de tecla percussivo. Né? O metalofone, vibrafone, xilofone, marimba, isso aí tá tudo lá na área da percussão. Realmente é um teclado, né? Um piano de baqueta. É difícil pra tocar que tem, cara. Eu não arrisco, não. Aquilo ali eu não arrisco. E por incrível que pareça, eu consegui ensinar, mas eu não consigo tocar. Como funciona isso? Fala um pouco pra gente disso, porque eu passei por isso no desenho, mas o desenho é questão de habilidade. Eu dei aulas de desenho por algum tempo aqui em Ponte Nova, inclusive talvez tenha sido por muito tempo o único curso de desenho que teve aqui. Então tinha desenho que eu não tinha a habilidade para fazer, porque eu não gostava daquela técnica, mas eu sabia a técnica. Então eu sabia te ensinar, mas eu não tinha habilidade para fazer, porque junta leveza de mão, peso da mão, enfim, uma série de coisas. Então, os meus alunos chegaram a um ponto que começavam a fazer desenhos que eu não tinha a capacidade técnica de fazer. E na música, pelo que você está falando, também é assim. Como que é ensinar uma coisa que você não consegue fazer? O que acontece, foi bom você ter falado isso, porque muitos alunos, né, às vezes eu ensino a técnica para ele assim, mas você não usa isso, você não faz isso no show, por que você não faz? O que acontece? Por exemplo, até mesmo na bateria tem uma técnica chamada Gospel Chops. Os bateristas adoram essa técnica de batuque. Cara, eu estudei para ensinar, entendeu? Mas eu, particularmente, eu não uso essa técnica em todas as músicas. Eu uso em algumas músicas que eu acho que cabe aquela técnica. Eu não uso. E eu vejo, hoje, muitos bateristas usam toda hora, porque é bonito, realmente é bonito. Mas, assim, não é o meu ponto forte de gostar. Então, assim, aqui em Ponte Nova, eu já tive, assim, alunos, cara, impressionantes. Alunos impressionantes. Eu vou citar um aluno aqui que está surpreendendo muita gente aqui em Ponte Nova, que é o Isaac. O Isaac, desde o primeiro dia, ele é filho do pastor Zé Roberto, da Casa da Bênção. O Zé Roberto me chamou, falou comigo que ele ia fazer aula comigo. Falei, beleza, vamos embora. Cara, o menino via fazendo qualquer coisa e repetia. Aí eu parava, olhava assim, falei, beleza, como que ele tá fazendo? Eu demorei horas para estudar isso aqui, não é possível. Então, assim, acontece muito isso, né? Tem o John também, que é o filho do... Esqueci o nome do pai dele, lá da Igreja Batista do Triângulo. Ele foi fazer aula comigo, cara. Eu chamei o pai dele, falei com o pai dele. Falei que, prepara, porque tá surgindo um músico aí que vai ser difícil de segurar. Vai ser muito difícil de segurar. Por quê? O cara... Ele, tipo assim, qualquer técnica que eu tava passando para eles, a forma de captação deles é muito rápida. Muito rápida, Júnior. Às vezes a gente demora 1h30 para estudar uma técnica e vai lá em 10 minutos e toca ela embora. Então, assim, eu fico muito orgulhoso disso, cara. Eu gosto muito. E você falou na questão aí da bateria, eu já vou até falar com você. Você tinha que ter passado pelo desafio que eu criei, rapaz. Eu criei um desafio 90 dias.
O aluno aprende bateria em 90 dias ou ele é mandado embora da escola. Não, tinha que ser eu aprende, eu não pagava o curso até aprender, ué. Não, e o mais interessante é que na hora que os meninos chegavam, eu já falava com os pais deles, ó, aqui tem a aula normal e tem o desafio. E eu, se eu fosse assim, eu colocava ele no desafio, que no desafio eu posso cobrar. Na aula, se ele enrolar 5 meses aí, vai ficar 5 meses. No desafio deu 3 meses, ele não tá tocando, eu tenho que dispensar a vaga dele. Mas assim, graças a Deus, cara, assim, não foi uma jogada de marketing, não, mas funcionou muito bem. Ainda bem que eu não mexi com isso. Além da banda, além de ser professor de música, você também toca com a banda Malaicia. Fala pra gente como é viver de música aqui em Ponte Nova, não na visão do músico maestro, mas sim na visão do músico, que tá ali nos palcos, que tá ali fazendo shows, virando noite. Fala pra gente um pouco do que é viver de música, o que é ser um artista local, quais são as dificuldades, onde vocês encontram mais apoio. Então, trabalhar e viver de shows é muito difícil. Isso aí eu passo meus alunos, o workshop eu passo, porque, cara, o músico, né, principalmente da noite, o baterista, o músico da noite, cara, ele tem que se valorizar. Ele tem que se valorizar muito. As pessoas me perguntam, né, mas você toca só com o Malá, eu vejo você tocar só com o Joey, eu vejo você tocar com o Alisson Rodrigues, rola muito isso, sabe, Júnior? E o que acontece? Cara, o meu trabalho é minha empresa, sabe? Eu tenho isso. O Edinho Souza não é só o músico, é uma empresa. Então, assim, na noite eu me valorizo muito, cara. Me valorizo muito, eu estudei pra isso. Então, assim, o cara viver só de show, eu acho muito difícil. Já teve colegas meus que falaram isso comigo, que ia viver da noite. Eu falei, isso é loucura, cara. Isso é loucura. Pra nós, né, que estamos na cidade que é interior, né, viver da música local, de shows da noite, você não vai conseguir. Você vai ter que ter algo além disso. Então, assim, eu falo muito na questão de que valorização, cara. Valorização. Hoje, se eu coloco o meu preço, a pessoa me liga. Direto me ligam, né? Muitas pessoas me ligam. Não é a questão de valor alto, né? Eu falo sempre isso, não é valor alto, né? Eu, por exemplo, eu tô com o Malá, vai fazer 10 anos, 13 anos que eu tô com o Malá, praticamente quando começou. Então, assim, cara, eu não posso, Júnior, trabalhar com o Malá com um valor, trabalhar com o Joey com um valor, com o Alisson Rodrigues com outro valor, e às vezes eu abrir mão para outra pessoa. Entendeu? Isso aí eu não faço, não. Eu dou meu valor tá aqui, ó. Entendeu? Se a pessoa contratar, porque eu vou me dedicar, né? Vou trabalhar muito em cima do show daquela pessoa, porque eu levo muito a sério. Então, assim, no interior, você viver da noite, isso é impossível. Impossível mesmo. Existe uma diferença muito grande entre você ser de uma banda famosa, ser de uma banda regional e de uma banda local. Na banda regional, que são as bandas que rodam muito na nossa região, que realmente, às vezes faz aí 10 shows por mês. Se o cara souber administrar, ele consegue viver só dos shows. Só que aquilo, né, Júnior? A gente nunca pode se contentar com... Hoje a banda Malá é uma banda regional. Ela roda aqui, né, por várias cidades de Minas Gerais, inclusive... arrastando um público fiel quando volta na cidade, a galera que assistiu volta para ver o show do Malá, porque de fato talvez seja uma das melhores bandas aqui da região. Eu falo porque nós temos a cultura do santo de casa não fazer milagre, né? Então a gente vê as bandas principalmente, né, que tem um grupo de músicos maiores, obviamente o cachê tem que ser maior porque é mais gente para pagar. Sim. E na cidade que eles vivem, que eles montaram a banda, eles quase não se apresentam, né? Eu já vi alguns shows seus aqui em Ponte Nova, mas tem mais na região do que na própria cidade. Por isso que eu estava te fazendo essa pergunta. E eu estou vendo que você trouxe aí umas baquetas também. Fala pra gente um pouco dessas baquetas aí. Onde é que você pegou esse trem? Conta pra mim. Rapaz, mostra ela aqui, rapaz. Eu vou mostrar. Essas baquetas têm história, cara. É aquilo, Júnior. São momentos que a música nos proporciona. Eu falo muito isso com o Ademar Figueiredo da Folha. Eu falo direto com ele, Ademar. A música, a arte, a cultura nossa, cara, ela te leva a lugares onde você não imagina. É o que eu falei com você. Quando eu comecei a tocar, eu não imaginava isso. E, cara, assim, abriu um leque pra mim desde quando eu comecei a viver de música, que foi em 2016, que eu comecei a viver de música.
Parei tudo, falei, não, vou trabalhar e viver da música. Dando aula, fazendo show, mas vou viver disso. E, cara, e a música foi me proporcionou uma história muito interessante de um aluno meu. Ele publicou, a mãe dele publicou um vídeo, ele com 6 anos de idade, tocando bateria comigo. E fazendo aula comigo, a mãe dele gravou uma coisa assim, simples, ela jogou na rede. Cara, o vídeo chegou lá no fininho da banda Raça Negra. Não sei como que esse vídeo foi parar lá nele. Cara, aí assim, ele colocou no comentário, parabenizando o aluno, parabenizando o professor, tal. Olhei aquilo aí, ué. Facebook, cara, pode ser fake news, não é possível. E aí fui lá, cara, agradeci, né, pelo carinho que ele teve com o aluno, comigo. Cara, e isso surgiu, ele me chamar, falar comigo, cara, gostei demais do seu trabalho, acompanhei, ele passou a acompanhar o meu trabalho lá. E aí, assim, criamos um vínculo de amizade muito forte, né? Hoje a gente conversa todo dia cedo a gente conversa. E ele, assim, cara, me convidou para alguns shows dele, né? E eu tive a honra de estar tanto em Rio Doce, em Jiquiri, junto com a banda Raça Negra, e ele me deu as baquetas, cara, do show. Então, assim, eu trouxe elas, né, que são essas 2 baquetas aqui, ó, do Fininho, baterista do grupo Raça Negra, né? Raça Negra é Raça Negra. Tá até meio desgastado aqui, cara, hein? ele me deu a baqueta que ele usou no show, que é uma coisa difícil. Ele me deu as baquetas que ele usou no show. E assim, me trouxe um momento de muita alegria, Júnior. Por quê? Cara, nós estamos no interior. É o que eu falei com você. Às vezes aqui a gente não... O santo de casa não vai fazer milagre aqui, entendeu? Mas você olha aonde, né? Através disso eu consegui chegar. E as outras baquetas, cara, é simplesmente do Ademir Batera, do Grupo Fundo de Quintal, né? O homem tem história demais. Só nego começando, né? Com certeza, né? Eu falo que, assim, são 2 dos maiores bateristas de samba do mundo. Ademir Batera, Fininho. E aí, ele me enviou essa baqueta até na época que eu fazia o programa Papo de Batera. Eu fiz uma entrevista com o Reginaldo, um baterista que me contou a história dele, de vida. E ele me contou sem saber que eu tinha o programa na época. E ele falou comigo que ele era muito fã do Ademir do Fundo de Quintal, que foi o cara que inspirou ele. E eu conversando com ele, eu gravei tudo que ele estava conversando comigo. E enviei direto para o Ademir do Fundo de Quintal. Aí o Ademir falou comigo, Edinho, pode levar aí para entrevista que eu vou estar enviando baquetas para vocês. E realmente ele enviou as baquetas. Chegou essa baqueta aqui, ó. Ele mandou um par de baqueta pro Reginaldo e me mandou um par de baqueta também. E aí criou outro laço de amizade muito forte. Um cara que, às vezes, ele me pergunta, teve um dia que nós estávamos no hotel com o Malá, nós tínhamos show, ele tinha visto aí, chamou no vídeo, conversou com o Malá. Então, assim, são, cara, momentos, assim, marcantes que a música proporciona, né? Então, assim, graças a Deus eu tive a oportunidade e hoje tá aqui, né? Eu falo que muita gente fica assim, eu quero conseguir a baqueta de fulano. Os bateristas ficam doidos, né, cara? Querendo conseguir baqueta dos seus ídolos, né? E eu tive a oportunidade, né, de estar junto com eles e conseguir esse presente deles. Eu passei por uma situação parecida com essa na locução, obviamente, né? Quando eu comecei a trabalhar com comunicação, eu tinha aproximadamente 14 anos, eu comecei fazendo locução. Mas em rádio, eu fui fazer um teste, devia ter, 17 anos, mais ou menos. Cheguei na rádio, horrível, ridículo, nunca tinha pego o microfone de rádio, nunca tinha entrado no estúdio de rádio, o cara me colocou para gravar um comercial lá, e eu percebi que ficou ruim. E naquela época, nos anos 2000 e alguma coisa, 2006, 2007 no máximo, a internet estava começando, então era muito difícil. Então a gente esperava o final de semana ou tantas horas da noite para poder usar a internet. E eu acessei um site que chamava Clube da Voz, para eu ouvir os locutores. E nesse Clube da Voz eu me identifiquei com alguns nomes. Um deles foi o Edinho Moreno, seu xará. Eu gostava da versatilidade que ele tinha, né, na voz, né, a voz bonita. Inclusive ele gravou para Sky, National Geographic. E você já ouviu a voz dele na televisão aí em alguns momentos, em vários momentos inclusive. Ele é um locutor nacional. E tudo que o Edinho colocava lá, eu copiava o texto e tentava fazer igual. Então aí que eu fui, então sem saber, ele foi o meu professor de locução, porque lá eles tinham os comerciais com vários estilos, um comercial mais acelerado, um mais lento, mais coloquial e tal.
E com o passar do tempo, não sei por qual motivo, razão ou circunstância, eu ouvi a voz do Edinho na rede social, lembrei do meu início. Fui procurando, comecei a seguir o Edinho no Instagram. Sim. E eu tinha montado um canal que inclusive se tornou esse canal aqui. Se você conseguir descer mais os vídeos, você vai achar algumas mensagens que foram gravadas. Eu tive a honra de gravar com o Edinho, não pessoalmente, não o conheço pessoalmente, mas ele gravou a parte dele lá de São Paulo, onde ele mora. E só tem um defeito, ser cruzeirense. Então ele gravou a parte dele lá e me mandou. E eu gravei a minha parte aqui e juntei as duas. Então, para mim, foi a realização de um sonho, porque né, você tem os seus ídolos na bateria, o Malá tem no vocal, e eu tenho os meus ídolos na locução. Então, para mim também foi uma sensação parecida, porque eu tenho um trabalho em conjunto com o meu ídolo, né? E não tem nada que paga isso. Com certeza. É o que eu falo, né? E é fruto do seu trabalho, da sua dedicação, do seu esforço. Né? Eu falo, Júnior, que nada acontece à toa. Eu tenho isso comigo, nada acontece à toa. O momento hoje que eu vivo, né, assim, não querendo estender, né, hoje eu também trabalho lá na cidade de Raul Soares, que é com a Associação de Mãos Dadas para o Mundo Melhor. Uma associação onde a Loacir, ela banca, né, aulas de tudo lá, né, de forma gratuita para toda a comunidade de Raul Soares. E assim, eu fui trabalhar lá, me proporcionou, né, tá indo lá trabalhar. Hoje, estou lá na Fundação Menino Jesus, me proporcionou trabalhar lá. Então, assim, tudo que está chegando para mim, né, cara, é fruto do meu esforço. As pessoas, às vezes, não entendem, né, acham que é sorte, né, eu já comentei isso também com algumas pessoas, eu falo, cara, às vezes chega a pessoa e fala comigo assim, não, Edinho tem um monte de trabalho, mas ele tem um monte de trabalho porque ele ficou conhecido. Ele ficou conhecido por causa que ele toca com Malá. Mas não vai olhando lá atrás o percurso que eu fui criando, né? Aí, por exemplo, hoje, né, há pouco tempo também, alguém falou, Edinho pega todos os serviços que tem, tudo que tem na área bateria e percussão, cara. Esse cara velho, como é que esse cara consegue pegar esse tanto de coisa? Então, assim, cara, lá atrás, né, a minha família, minha esposa, minha filha, são as pessoas que viram tudo que eu tava fazendo, entendeu? O estudo, a questão minha de acordar cedo mesmo, né? E outra, cara, músico tem que ser responsável. Nós que trabalhamos, né, de frente com o público, hoje, nós tem que ser muito responsável. Então, assim, eu falo que é o seguinte, o cara não precisa ser o melhor músico. Não precisa ser. Lá nos lugares onde eu dou aula, que é em grupo, eu falo isso com todo mundo. Eu falo assim, aqui eu não preciso do melhor músico. Eu preciso do melhor cara de grupo. O cara que é um músico legal, ele é músico. Mas ele agrega ao grupo, ele é melhor do que um muito bom, mas que atrapalha o meu grupo. Então, assim, eu tenho muito isso, né? O músico, ele precisa ser responsável, dedicado, né? E ter visão, cara. Se ele não for um profissional que carregue a música como profissão, que já é uma coisa difícil dos outros aceitar, né? O cara, qual a sua profissão? Músico. A pessoa, né, pensa 10 vezes até o que vai falar com você. Ainda pergunta, você trabalha só com música? Você mexe só com música ou trabalha também, né? Verdade. Então, assim, o músico tem que ter isso, cara. Pra mim, né, a questão da música, as pessoas às vezes também falam comigo assim, mas é bom a gente fazer o que a gente gosta, né? Eu falo, não, gente, eu corro atrás das coisas que eu gosto. Mas às vezes eu tô fazendo um serviço em certo local que eu começo a não gostar daquele tipo de serviço. Então, o que eu faço? Eu saio, eu troco de serviço, entendeu? Mas eu não vou fazer ele mal feito. Eu não quero, de maneira nenhuma, ser melhor que nenhum professor de música, não quero ser melhor que nenhum baterista, mas na onde eu estiver trabalhando, eu vou fazer o meu melhor, cara. O meu melhor eu vou fazer. E sempre, né, cara, eu acredito no seguinte, eu acredito que a música, cara, ela chega a qualquer lugar, qualquer pessoa consegue fazer, e, cara, música terapia. Terapia. É o que todo mundo quer, né? Trabalhar descansando, relaxando a mente. Eu estou vendo aqui as baterias, me surgiu uma dúvida aqui. Tem diferença de baqueta de uma para outra? Você, para tocar um estilo de música, tem um tipo de baqueta? Porque no violão faz diferença as cordas, né? A corda de nylon e a corda de aço. Na bateria, tem diferença de baqueta ou o que vai dar diferença é a pele ali do tambor, do tarol?
Então, na verdade, as baquetas têm diferença, né? Você vai observar aqui, ó. Vou até passar para você ver, ó. Olha a diferença, olha essa baqueta, ó. Você tá vendo? É uma baqueta mais grossa, mais pesada. Agora olha essa aqui, ó. Essa aqui é bem levinha. Na prática, que diferença faz isso? É só mesmo cansaço de mão ou para cada estilo de música a mais leve tem uma vantagem, por exemplo, sei lá, num samba, num forró, a mais pesada num rock? Então, igual no meu caso. Para estudar, eu uso uma baqueta que é 2B. Ela é uma baqueta como se fosse duas assim, ó. Pesadona mesmo, né? Por quê? Para mim ganhar resistência, né? Ganhar resistência no braço com ela. Então, estudar, eu estudo com ela. Para tocar, as baquetas têm uma numeração, né? Você pode ver que aqui, ó, todas essas têm numeração, 7A, tá vendo? Essa daqui, ó, eu acredito que seja 5A, né? Não tá marcando, mas eu acredito que seja 5A. 5A é mais pesada, 7A mais levinha. Tem a 5B, que é pesada também. Tem essa 2B, que é mais pesada. Então, assim, por exemplo, se eu for tocar um rock, eu quero uma baqueta mais pesada. Então, eu vou utilizar a 5A. No samba, cara, por ser um ritmo mais rápido, né? Exige uma velocidade maior, principalmente na hora da condução do timbal, aí eu uso a 7A, que é mais leve. E de costume, né? Lá no Malá, que é o lugar que eu mais uso, eu uso a 7A mesmo. Agora, lá na banda, não. Na banda... Aí vai de acordo com a partitura, né? Que ela pediu de baqueta, que tem a baqueta vassourinha, né? Que é aquela baqueta mais leve, né? Ela é uma baqueta para dar um som mais para tocar música mais tranquila, então eu uso mais a vassourinha. Aí tem a vassourinha de madeira, né? Tem a de ponta de feltro. Então, assim, vai de acordo com o que a partitura me pede. Lá na banda você exige a questão da partitura, mas principalmente os percussionistas, eles são muito de feeling. De ouvir e fazer. Eu falo que outro dia a gente foi lá na casa do Joaquim Guimarães e eu levei meu pandeiro, mas eu não tenho resistência mais para tocar pandeiro porque eu não toco mais. Sim. Já tem uns mais de 5 anos que eu não trabalho com... Até bem mais. Eu não trabalho com música. E tinha um carrom dando sopa lá e eu nunca tinha tocado carrom na minha vida. Sim. Eu sentei ali e desembolei o negócio. E o trem ficou como se eu estivesse tocando carrom mesmo, como se eu já fosse do ramo ali. Inclusive tinha lá a vassourinha e nela tinha uma bolinha uma bolinha ali embaixo que fazia o grave e tal. Sim. Então lá na banda, se o cara for no feeling, como é que faz? Tem que cortar ou você deixa seguir? Então, na verdade, na banda o que acontece? Lá toda semana tem aula, né? Segunda e quarta-feira é dia de aula. Então lá eu dou aula de segunda e quarta, de 3 às 5, de 6h30 às 8. O que acontece? O músico chegou, primeira coisa que eu vou fazer. O Paulinho me ensinou isso. Ele falou, ó, Ed, o negócio é o seguinte, o aluno chegou, você joga a bola. Futebol, você joga a bola. Ensina a regra, não. E eu observei que isso dá certo. Então, o aluno chegou, a primeira coisa que é tocar. Eu vou levar ele para os batuques, nós vamos ir tocando, ele vai entrar ali na leva ali. Depois, quando eu vou trabalhar a parte de partitura, aí vem aquela questão, né? O menino já está ambientalizado, já tem a rotina dele ali dentro, já conhece, todo mundo já gosta de estar ali. E aí, cara, assim, a questão da partitura, por que eu exijo lá? Porque as músicas que nós trabalhamos são músicas, assim, que exigem a agilidade, não só da questão da execução, mas também a execução de dinâmica, que é a questão do toque forte, do toque leve, para realmente suar aquilo que está na música, né? Não é que eu lá exijo que o músico seja profissional, né? Mas a minha ideia é que ali o músico saia pronto para quê? Para estar fazendo um concurso musical, para estar querendo viver da música, ele já sai bem encaminhado. Então, assim, a questão da partitura assusta muito quando a gente fala, ó, vamos começar a estudar a partitura. Mas depois que o aluno pega e aprende, ele vê que dá muita diferença. Já a questão do feeling, o cara consegue tocar. Eu tinha lá na banda o Reginaldo lá, que mora no Voa Sul, o Reginaldo não lia partitura. Mas pegar o sistema de filme e tudo aí, meu filho, o cara destrinchar o tanto de cima e baixo. Eu tô perguntando porque a gente tocava chorinho na época, e tocava muito em barzinhos e tal. E teve uma vez que chegou um cara com violão lá, eu toco violão, que não sei o que. Falei, então senta aí com a gente. Ele pegou umas revistinhas e começou a tocar, na verdade cavaquinho. E começou a tocar as músicas que estavam ali na revistinha. Acabaram as músicas, ele não tocou mais o cavaquinho. Então, a partitura, de certa forma, não engessa isso, não faz com que o cara toque músicas e não um instrumento, ou eu estou falando besteira aqui? Não, realmente. É o que eu falo, né? Por exemplo, eu passo o menino primeiro no instrumento para isso, porque o cara tem que ter um improviso também.
Música, o cara tem que ter improviso. Então, assim, a questão do feeling é o primeiro contato. O músico, né? Eu falo que o músico, a primeira essência do músico é o feeling mesmo. Não tem jeito, não. A partitura é uma parte técnica, né? Que ele vai estudar para aprimorar. Mas ele tem que ter o feeling, não tem jeito, não. Por exemplo, igual no meu caso, né? Eu fui começar a ler partitura com 16 anos. Mas com 16 anos eu já tocava muita coisa. Então, o primeiro contato mesmo é o feeling. O feeling, o cara tem que ter o feeling ali, tem que ter o ouvido para tocar, a percepção, né, musical que é muito boa, e começar a trabalhar a parte teórica de acordo que ele já está entendendo o que é ritmo, porque facilita, né, se chegar um aluno, né, igual na escola de bateria, chegava muito aluno e, assim, muita reclamação que eu ouvia de outros professores que fizeram a aula era essa. Não quero aprender partitura não. Eu falava, não, beleza. Vamos pro desafio 90 dias. Vamos embora. Porque na hora que chegava ali nos 60 dias, eu começava a aplicar exercícios, né, simples de partitura e ia deixando ele fazer. Depois que ele fazia, eu falava, você lembra daquela música tal que você toca? Lembra? Aí, ó. Aí ela aí. Você não tá tocando ela, a partitura dela aí. Mas eu desenhava, só fazia o desenho. Então, assim, cara, a partitura é importante. O ouvido é essencial. O cara tem que ter ouvido. Né? Porque se ele engessar muito na partitura, acontece isso. Chega uma hora que ele não consegue, aí vai ter que levar um livro de 1000 páginas lá, aí toca com vocês, ainda vai chorinho. Você tá doido. No desenho eu tinha uma técnica que eu usava, eu não avisava o aluno que ele estava passando de módulo. Sim. Porque a sensação do difícil desanima. Sim. Então eu começava, né, aparecia muita criança, por exemplo, eu começava com desenho simples, né, o mais básico possível, com uma cor chapada ali, né, cada objeto com uma única cor. Aí depois eu já começava a colocar 2 cores, por exemplo, uma bermuda que é vermelha, tinha 2 tons de vermelho, uma mais escura, uma mais clara, dando a sensação de sombra e luz. E, sem ele perceber, ele ia evoluindo sem saber que estava passando de módulo, mas na minha cabeça eu sabia o nível que ele estava e o que eu poderia cobrar. Então, cada professor tem uma estratégia ali para não desanimar o aluno, né? Edinho, obrigado, cara, por ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente, bater esse papo, te dar um presente aqui, que é a caneca do Correia. Ah, trenço! Sempre você tomar um cafezinho, lembrar da gente. Com certeza, pode ter certeza disso, né? E eu gosto de café, então vai ser direto. Ô, Júnior, eu agradeço, cara, mais uma vez, né, pelo espaço, né, que você tá dando aqui pros músicos, artistas, sabe? Eu tenho acompanhado muito o trabalho seu, que eu acho que isso é muito importante, né? Na nossa cidade, na nossa região, valorizar mesmo, sabe? Eu falo que Ponte Nova é celeiro de grandes artistas em tudo enquanto é área, sabe? E eu acho muito importante isso que você está fazendo. Então eu agradeço em nome de todos, agradeço em nome de todas as instituições, cara, que eu presto serviço, agradeço demais, né? Porque eu sei a importância que é isso, sabe? Às vezes essas instituições movem trabalhos lá que a população às vezes aqui não fica sabendo, né? Porque às vezes também falta esse suporte, né? E eu vejo que você, né, cara, tem dado muito suporte nessa área, dos artistas virem, falar dos trabalhos, as pessoas vêm aqui, médico, advogado, é todo mundo. Então, assim, te agradeço, te parabenizo demais, cara, por estar fazendo isso, né? Eu acho que precisa, né? Nossa cidade, nossa região precisa. E desejar a você todo sucesso do mundo com a TV Correia. Eu acho que você, assim, é um cara que já brilha há muito tempo no nosso cenário. E dar esse espaço para outros poderem brilhar, cara, muito bom. Agradeço de coração em nome de todos os artistas, todas as instituições, né, culturais da nossa cidade. O homem deixou eu convencido aqui, rapaz. Cara, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com comunicação, tanto é que eu coloco no meu GC comunicador, não coloco locutor. Porque locução é uma coisa muito engessada, seria a partitura ali da comunicação. E comunicação é uma coisa muito ampla. E eu sinto que existem pessoas como você que precisam serem notados. A cidade precisa saber que existem pessoas aqui em Ponte Nova ou em nossa região que fazem a diferença. Então, o papel do comunicador é justamente isso, é dar voz a quem merece ter voz, né? As redes sociais estão aí dando voz a todo mundo, inclusive pessoas boas e pessoas ruins, e como eu tenho muito acesso a essas pessoas importantes, e coincidência, cara, 90%, 99% das pessoas que eu trago aqui
são da minha relação de amizade. Eu conheço essas pessoas. Então, de certa forma, eu conheço muita gente importante aqui na cidade também. Alguns outros eu nunca conheci e tal, mas a gente passa a ter uma relação também a partir do bate-papo. Cara, e tenho certeza que somou muito a sua história, a sua experiência, a sua aula de bateria aí, para quem nos assiste. Te desejo todo o sucesso do mundo, que você se torne, de fato, quem você deseja se tornar, que realize todos os seus sonhos, que a família tenha saúde, tenha felicidade, sucesso sempre na vida. Valeu, meu irmão, tamo junto. Moçada, no mais, que vocês tenham um excelente dia, obrigado aí pelo carinho, obrigado pela audiência, dá aquela moralzinha, se inscreva aqui em nosso canal e você consegue seguir a gente em todas as redes sociais, tá? @TV Correia PN, tem lá no YouTube, tem aqui no YouTube, tem no Instagram, tem no TikTok, tem no Kawaii, enfim, Facebook, qualquer lugar que você digitar lá, TV Correia, vai aparecer a gente. No mais, valeu, obrigado a todo mundo aí pelo carinho, pela audiência. Tamo junto.